Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês 5 livros com histórias reais inspiradoras. Se você acompanha o canal há mais tempo, não é novidade que eu adoro o gênero da não ficção, que na verdade é um gênero que abarca uma variedade bem grande, derrubar a pilha de livros, abarca uma variedade bem grande de assuntos, sei lá, desde bastidores do cinema, ensaios, histórias reais, muita coisa entra aí neste bolo maravilhoso da não ficção, mas hoje eu estou aqui especificamente para compartilhar com vocês 5 livros com histórias reais maravilhosas que eu considero bastante inspiradoras. Eu vou começar, na verdade, por um dos meus livros favoritos da vida, um dos que mais me marcou. Se eu fizesse uma lista de livros que mais marcaram, este com certeza estaria incluído nesta lista, que é o Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer. Jon Krakauer é um jornalista e escritor que contou a história do jovem norte-americano Chris McCandless. Originalmente era um artigo para uma revista que teve uma grande repercussão, então ele estudou mais a fundo, fez várias entrevistas e escreveu este livro, que também ganhou uma adaptação para os cinemas, bem famosa por sinal, dirigida pelo Sean Penn, que eu adoro. A adaptação é maravilhosa e tem uma trilha sonora maravilhosa também, assinada pelo Eddie Vedder, que é incrível. Até hoje eu escuto várias músicas no Spotify constantemente. As minhas preferidas especificamente são Society e Guaranteed. Eu amo essas músicas. Mas voltando para o livro, então aqui a gente tem a história do Chris McCandless, que morreu muito jovem. E por favor, não seja a pessoa que vem aqui nos comentários dizer que isso é spoiler. Estamos aqui falando de uma história real e essa informação da morte dele é dita desde o começo, afinal de contas é sobre isso, né? Foi isso que causou todo o interesse no assunto, na matéria da revista e no livro. Porém, no filme do Sean Penn, ele preferiu não revelar essa informação. Aí no filme você só descobre ao final que ele realmente morre, enfim, sabe um pouco mais de sua história. Mas estamos falando aqui do livro e eu acho essa história extremamente inspiradora. O fato do Chris McCandless ter sido uma pessoa que viveu realmente de acordo com o que ele acreditava e com seus ideais. Foi muito julgado por algumas pessoas, por outro lado, admirado por várias outras. Ele era aquele jovem que tinha absolutamente tudo, ele tinha pais ricos, o pai dele trabalhava para a NASA, era de uma classe social elevada, ele tinha acabado de se formar e ele resolveu vender todas as suas coisas, doar todas as suas coisas, se livrou das coisas materiais e saiu em suas andanças pelos Estados Unidos, conhecendo outras pessoas, tornando-se o mais livre e desprendido possível de coisas materiais. Então ele encontrou nos seus ideais, que eram bastante elevados, esse modo de vida que ele queria para ele, né, para si mesmo, ele encontrou um modo de vida regenerador. E ele viveu, ainda que neste pouco tempo que viveu, já que morreu tão jovem, da forma que ele considerava mais correta e melhor para si. Estava sempre aberto a conhecer novas pessoas e novos modos de vida e, claro, ter esse contato próximo com a natureza, que era algo muito importante para ele. Um modo de vida mais simples, em contato com o que a natureza fornece. Eu fiz várias marcações desse livro, né, na época em que eu li. Tem até vídeo aqui no canal sobre, na época ainda que eu morava na casa dos meus pais, gravava com um tablet, então é um vídeo que tem uma qualidade bem menor assim do que o que eu gravo hoje, mas é um vídeo bem assistido aqui no canal, muita gente se interessa por essa história. Aqui tem um trecho de uma carta dele que vocês podem ter uma ideia melhor, uma carta que ele escreveu. Ele vai dizer: "Você está errado se acha que a alegria emana somente ou principalmente das relações humanas. Deus a distribuiu em toda a nossa volta, está em tudo e em qualquer coisa que possamos experimentar. Só temos de ter a coragem de dar as costas para o nosso estilo de vida habitual e nos comprometer com um modo de viver não convencional." E foi exatamente o que ele fez. Ele realmente se comprometeu com esse novo modo de viver que ele achava que era o melhor para si, e ele foi a fundo nisso, né? Claro, foi realmente imprudente em alguns quesitos, afinal de contas sabemos o que aconteceu com ele, mas enfim, a vida acontece, né? Eu recomendo muito este livro aqui. Eu acho uma história inspiradora, ainda que você possa, sei lá, não concordar com tudo que ele pensa, ou parcialmente. É uma história interessantíssima de se conhecer, de uma pessoa que viveu de uma forma completamente diferente da forma comum e habitual que as pessoas levam em sociedade. E ao longo dessa história aqui a gente vai encontrar muitas dicas de livros. Eu fiz um post na época do blog com as dicas de livros, a biblioteca do Chris McCandless. Ele sempre levava na sua mochila livros e ele adorava e devorava livros. Um carro aqui fez um barulho estranho. Eu fiz um post para o blog com os livros, mas eu pretendo transformar ainda esse post em um vídeo aqui do canal. E eu anotei alguns dos livros que ele gostava muito, e isso me leva ao segundo livro dessa lista que eu li, que é o Walden, do Henry David Thoreau. O Thoreau era um dos grandes ídolos do Chris McCandless, e eu fiquei muito curiosa para ler
quando eu li Na Natureza Selvagem, foi uma leitura que eu fiz em 2017. Eu li o Walden e eu li o A Desobediência Civil. Realmente são dois livros que têm tudo a ver com a história do Chris McCandless. E esses dois livros são mencionados em Na Natureza Selvagem. Eu li no Kindle, então vou deixar a capa de Walden aqui. E basicamente em Walden a gente vai ver o período que o Henry David Thoreau tirou da sua vida para passar 2 anos no Lago Walden, também levando um modo de vida mais próximo, em contato com a natureza, uma rotina muito mais simples em contato com as coisas ao seu redor ali, que era aquela natureza, o lago. Ele inclusive construiu essa casa com as próprias mãos, no Lago Walden. Ele não era aquele ermitão assim que ficava afastado de todos. Pelo contrário, ele andava, ele encontrava algumas pessoas, recebia algumas visitas de vez em quando, ia à casa de outras pessoas em outros momentos. Então ele vai contar como foi toda essa experiência. Ele é uma pessoa que entendia de muitas áreas. Ele era estudioso, ele chegou a estudar em Harvard, se eu não me engano. Em algumas partes do livro ele vai compartilhar conosco parte aí dos seus conhecimentos e como ele os aplicou ao viver neste lago. Também é uma leitura complementar maravilhosa, caso depois de Walden você leia A Desobediência Civil. Em um momento de Walden, ele é preso, acho que durante uma noite, por não pagar os impostos. Ele era contra, porque os impostos financiavam a guerra. Quando ele foi preso, ele escreveu o A Desobediência Civil. Então é uma leitura muito interessante para ser feita logo após o Walden. E tem vídeo aqui no canal sobre esses dois livros, caso vocês tenham interesse. Vou deixar nos cards aqui em cima também. E eu realmente senti uma tranquilidade e uma calmaria quando ele descrevia esse contato dele com a natureza e as manhãs. O Thoreau era outro, assim, que vivia com os ideais lá em cima. Também teve aí sua cota de inimizades e de pessoas que o admiraram muito. Então é uma história que vale muito a pena conhecer. E até hoje no Lago Walden tem visitas, tem uma estátua dele lá no Lago Walden. Então dá vontade de conhecer, né? É uma coisa que eu quero fazer ainda. Uma viagem que eu quero fazer. O próximo livro sai de toda essa calmaria para um dos piores períodos da história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial. Não tinha como deixar de fora dessa lista o Diário de Anne Frank. Aqui na história da Anne Frank a gente realmente fica inspirado pela forma como ela tentava encarar ao máximo, né, o seu psicológico aqui, a vida que ela teve confinada neste momento da guerra com sua família e outras pessoas ali num local pequeno, num apartamento, numa casa pequena e escondida. Ela teve que abrir mão de tudo e ainda assim era uma menina, né, uma pessoa em desenvolvimento, uma adolescente que tentava encarar as coisas da melhor forma possível, que encontrava nos estudos que ela fazia naquele período, né, constantemente ela estudava bastante, uma forma de pensar no futuro e se inspirar para o futuro, se preparar para o futuro. A gente sabe o nível do problema que ela vivia naquele momento e a ameaça que sempre pairava ali ao redor dela e de sua família. Então ver como ela passava os seus dias, sua rotina e como ela se mantinha inspirada e otimista também em vários momentos em relação ao futuro, o que ela faria no futuro, em relação à humanidade, né, a outras pessoas, porque tinham pessoas ajudando, mesmo com todas as crueldades ao seu redor. Então ver tudo isso, acompanhar tudo isso pelo diário que ela escreveu, é extremamente inspirador. É aquela história de vida que realmente marca e a gente não esquece. Não é à toa que é um dos livros mais famosos e mais lidos do mundo. O quarto livro que eu vou mencionar aqui também é aquela história que foi completamente transformada pela força dos estudos e da educação. E eu mencionei anteriormente, era algo que a Anne Frank prezava muito. E aqui foi o que revolucionou e transformou a vida de uma garota em A Menina da Montanha, que na verdade é o Educated, é o título original. Ela é norte-americana, ela escreve este livro em primeira pessoa, contando sobre sua vida completamente atípica. Ela vivia ali naquela montanha com sua família, que tinha esses pensamentos bem diferentes. Eles também se mantinham aqui à parte da sociedade, mas de uma forma que fazia tão mal, especialmente aos seus filhos, né? Porque eles não estudavam, o pai deles não acreditava em escola, não acreditava em hospitais, então em vários momentos eles correm risco de vida aqui, e é uma coisa que deixa você extremamente agoniado e nervoso, pensando que aquilo ali está acontecendo e essas pessoas, os adultos ali envolvidos, estão encarando a situação dessa forma, sabe? Acidentes de carro, acidentes terríveis, tem acidente que envolve fogo aqui, um dos irmãos dela é queimado, enfim, tem coisas horrendas. É uma história que é até pesada em vários momentos, até no quesito de violência doméstica. A Tara Westover tinha um irmão extremamente abusivo, e ver como os pais dela reagiam perante essas situações dá um nervoso muito grande, mas ao mesmo tempo é uma história extremamente inspiradora que vai falar sobre o poder da educação. Tara vai contra o que esperavam dela ali dentro de casa e ela passa a estudar
e através do estudo ela chegou a estudar em Harvard e tem doutorado em Cambridge. Então é uma pessoa que realmente passou de um modo de vida para outro totalmente distinto e que teve um conflito interno muito grande por conta disso, né? Em relação ao modo de vida que ela sempre teve, e isso marca muito a pessoa, a forma como a pessoa pensa. Ela também vivia em um âmbito familiar extremamente machista, então ela tinha essas limitações dentro da sua cabeça, mas aos poucos e com muita dificuldade ela conseguiu enfrentar e derrubar várias barreiras. Então é uma história maravilhosa. Eu adorei esse livro, eu até botei como favorito na lista do ano passado, tem vídeo aqui no canal. Na verdade, tem vídeo aqui no canal de todos os livros que eu mencionei até agora, com exceção do próximo. O próximo tem vídeo no YouTube, porém não aqui no canal. Então, o último livro nessa lista pode parecer uma história assim não tão marcante quanto as outras, mas eu acho que ela é extremamente inspiradora na forma como ela é contada, pois faz a gente refletir sobre algo muito importante. Aqui eu tô falando do livro da Maggie O'Farrell, que é uma autora irlandesa, Existo, que são 19 tropeços na morte. Ela vai mostrar aqui nos capítulos dessa história, de forma não linear, como ao longo de toda a sua vida ela passou por várias experiências de quase morte. Esses momentos de quase morte aqui no livro, contado aí ao longo desses capítulos, vão variar em várias coisas diferentes que a pessoa experimenta aí ao longo da vida. Por exemplo, doenças, acidentes, ou momentos em que ela foi imprudente quando era mais nova e colocou sua vida em risco, sei lá, quase se afogou, por exemplo. Então são vários tipos de experiências diferentes, faz até a gente pensar na quantidade de vezes que também estivemos próximos, assim, da morte, porque às vezes a gente nem se dá conta, né? Uma das experiências que ela conta aqui, ela nem sabia, a mãe que contou pra ela, por exemplo. Ela começa o livro com uma experiência incomum, né? Que é uma experiência que ela teve com um assassino. Ela conseguiu se livrar ali naquele momento, mas outra pessoa acabou morrendo nas mãos daquele assassino. Já dá aquele ar meio hollywoodiano de filme pra história, porém aqui estamos falando sempre, claro, de momentos reais. Eu acho bem interessante a forma como ela narra esses momentos, porque faz a gente pensar sobre a efemeridade da vida, como a vida é frágil, mas também, por outro lado, valorizar esses momentos. Pode parecer uma coisa clichê, mas contada dessa forma aqui que ela fez, mostra o que ela retirou desses momentos, sabe? A força que ela retirou desses momentos, como ela amadureceu, o que ela resolveu levar daquelas experiências. Ela poderia ter outra atitude na vida por tudo que ela passou, porque ao mesmo tempo que eu falo que é uma história assim mais, digamos, comum, gente como a gente, diferente dessas outras aqui que eu mencionei, que tem coisas assim mais extraordinárias, digamos, ainda assim ela passou por muita coisa. Por exemplo, uma doença muito séria que ela teve e que ela era desacreditada pelos médicos. As pessoas realmente achavam que ela morreria. Ela fala em determinado momento do livro que uma pessoa falou: nossa, como você teve muito azar, né, em relação a isso, como você foi azarada. E ela parou ali pra pensar naquele momento que nunca imaginou dessa forma. Ela sempre pensou em como ela teve sorte, como ela foi sortuda em conseguir realmente se recuperar disso, sabe? Então é a forma como a pessoa resolve encarar tudo que viveu, e ela mostra muito disso aqui nesse livro. Também faz a gente refletir como somos diferentes em vários momentos de nossas vidas, porque como ele não é linear, sabe? Ele não segue uma ordem. A gente vê a Maggie O'Farrell, né, a autora, em vários momentos de sua vida, como estudante, como aventureira, alguém que não sabe ainda o que quer da vida, como vai ser sua vida, mas depois já aparece como uma profissional realizada, como mãe, esposa, como turista, enfim, a gente vê diversos momentos, diversas versões de uma mesma pessoa, e a gente também é assim, a gente é uma mudança contínua e estamos passando por mudanças constantes em nossas vidas, e em vários momentos diferentes somos pessoas diferentes. Amadurecemos, mudamos de pensamento, às vezes a gente acredita em algo, passa a acreditar em outra coisa completamente diferente. Temos diferentes momentos, versões diferentes ao longo de nossa vida, e é justamente isso também que ela acaba mostrando aqui. Então eu achei uma história bem inspiradora, porque meio que aproxima muito nossas experiências e faz a gente pensar sobre a vida. Pode parecer não tão impactante assim quanto as outras histórias que eu acabei passando aqui ao longo do vídeo, mas é bem especial e é uma leitura que eu gostei muito. Eu fiz vídeos sobre este livro no canal da Tag, lembrando que os vídeos lá no canal da Tag sempre tem spoilers, porém estamos aqui falando de uma história real, então se você se interessa pelo livro, quer saber um pouco mais, eu diria que não tem assim muitos problemas em pegar spoilers deste aqui lá no vídeo. Eu vou deixar também o vídeo aqui em cima, caso você queira conhecer mais sobre essa história. No final das contas, temos vídeos de tudo, né? Tem 4 vídeos aqui no canal sobre os livros que eu mencionei, os 4 primeiros, e tem vídeo no canal da Tag sobre o Existo. Basicamente é isso. Eu acho que esse vídeo ficou enorme, bem maior do que eu esperava, mas eu quis compartilhar aqui com vocês essas 5 leituras, né? Tem mais um aqui que eu li no Kindle, que foram leituras bem especiais e marcantes.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros ou quer ler, conta aqui embaixo. Ou se você também tem dicas de livros nesse estilo, livros que marcaram, livros de histórias reais inspiradoras, fica à vontade para também colocar aqui nos comentários as suas dicas. Vamos trocar uma ideia, que é uma das melhores partes. Todos os links de tudo que eu mencionei vai estar aqui nos cards, é só clicar aqui em cima e conferir cada um dos vídeos, caso você queira saber mais sobre algum livro específico ou vários desses livros, quem sabe. Também o link para a compra desses livros, a lista desses livros vai estar aqui embaixo no box de informações. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!